Ok, Reginaldo, acho que a gente pode começar. A gente já tem 9 pessoas na sala e isso é um grupo que nós temos aqui na clínica. A gente se reúne toda semana e alguns casos especiais e alguns convidados especiais a gente acaba abrindo como um webinar para médicos da cidade que têm o interesse em participar. Eu tenho aqui comigo, do meu lado, Reginaldo, Mariana Suassuna, que divide a supervisão desse grupo de ensino que a gente tem aqui, uma pós-graduação de ginecologia e obstetrícia, e é um dos nossos braços direitos e esquerdo no setor da medicina fetal. Boa Bem, noite, doutor Reginaldo. Seja Boa muito noite. bem-vindo. Muito, muito obrigado, Mariana. Boa noite. para mim, Reginaldo, tê-lo aqui falando assim, é de uma alegria muito grande. Eu queria começar introduzindo quem é o Dr. Reginaldo Guedes Coelho Lopes. Ele talvez seja um dos homens que trouxe a videolaparoscopia e a laparoscopia para o Brasil. Ele importou essa tecnologia da Itália e foi um grande professor e mestre, ensinando várias pessoas nesse Brasil afora. O Dr. Reginaldo Guedes, ele foi diretor durante muitos anos do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira, em São Paulo, no qual eu tive a honra de trabalhar por muitos anos ao lado dele e ao lado de outras pessoas que foram importantes na minha formação. Ele tem vasta experiência na endoscopia ginecológica, esteroscopia e laparoscopia. Ele foi chefe da seção de ginecologia por mais de 10 anos, diretor do serviço por mais de 16 anos, certo? E tem doutorado pela Escola Paulista de Medicina, a atual Unifesp, Universidade de São Paulo. Doutor Reginaldo, como eu lhe disse, eu tenho um carinho enorme por ti, não só pelo médico que você mas pela grande pessoa, com a visão humanística que você tem. Então, saiba que para a gente é uma honra tê-lo e que você foi e é um grande referencial na minha vida. Apesar de eu ter corrido para a obstetrícia, o senhor ginecologista, mas não tenha dúvida que o senhor deixou registrado nas minhas passagens pelo servidor muitas coisas boas. Com você a palavra, você tem o tempo que o senhor necessitar para falar do papel da estimocele. A gente tem diagnosticado muito na ultrassonografia a estimocele. A estimocele um fator de risco na gestação para uma placenta prévia ou mesmo para uma gestação dentro dela, na cicatriz de cesárea. E eu queria ouvir do senhor como nós devemos nos portar do ponto de vista ginecológico quando num ultrassom ginecológico normal se observa uma cicatriz, uma abertura dessa cicatriz, com sintoma ou sem sintoma. Com você a palavra e obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, Eduardo, pela gentil apresentação. Parabéns pelo Genos, né, que é o Centro daí de Educação em Saúde de vocês. E essas palavras do Eduardo são, claro, um pouco exageradas, mas é uma verdade. Eu dediquei boa parte da minha vida à esteroscopia, à laparoscopia, né? Fomos, né? Na verdade, eu não me sinto sozinho nessa empreitada. Fomos lá no Hospital do Servidor Público em São Paulo, bastante ousados na época, pioneiros, né? E eu confesso que nós, revendo o passado, nós não tínhamos ideia do que estávamos fazendo naquele momento, né? Nos anos 80, quando começamos a fazer, enfim, depois de viagens para a Itália, para a França e tal, tentar reproduzir aqui no Brasil essa tecnologia que depois eu fui me apaixonando por ela e realmente ela é hoje, né, super importante na ginecologia. Mas muito obrigado, Eduardo. Para mim é um prazer poder conversar com vocês sobre esse famoso divertículo em cicatriz de cesárea. Como eu sou antigo, eu confesso que
a primeira vez que eu tive contato com essa questão da cicatriz de cesárea foi num congresso americano da AAGL, onde uma médica chilena, o Chile é campeão de cesárea, o Chile faz muito mais cesárea do que nós fazemos aqui no Brasil, onde ela apresentou num painel lá nos Estados Unidos, no congresso da AAGL, a possibilidade da existência desse divertículo. Eu confesso que eu não tinha ouvido falar ainda, embora eu já tivesse uma vasta experiência em esteroscopia, eu achei aquilo deveras importante, né? E aí, claro que chegando ao Brasil, eu procurei, junto com vários colegas no Hospital do Servidor, ir atrás dessa literatura. Tivemos até uma tese de mestrado sobre esse divertículo de cesárea, pós-cesárea, né? E hoje é um tema super importante, mundialmente falando, dado que hoje, claro, o diagnóstico ficou muito mais frequente, muito mais prevalente, e isso leva a um impacto importante na reprodução e também na clínica, né, nos sintomas que esta paciente portadora desse divertículo possa vir a ter. Bom, esse divertículo pós-cesárea, ele não acontece, por exemplo, quando a paciente tem um parto normal. Óbvio, não há uma abertura do miométrio, né, para a realização da cesárea, o parto normal, nós não temos isso. Mas é comum vermos imagens como essa que vocês estão vendo aí na tela, né? Que se forma uma pseudocavidade na porção anterior da parede uterina, no terço geralmente superior do canal cervical, né? Mas afinal, por que isso se forma, né? O Eduardo já acabou de falar que a cesárea em si, embora seja fantástica, né? A cesárea trouxe uma mudança radical na obstetrícia, mas ela leva a uma maior morbidade, sem dúvida alguma, né? Seja pela presença de placenta de inserção baixa, seja pela possibilidade do acretismo e até da ruptura uterina. Mas é algo que nós temos que lidar no contemporâneo, não temos outra possibilidade, né? A cesárea veio para ficar, claro que a técnica pode mudar um pouco melhor, um aperfeiçoamento, fios de sutura, isso o futuro vai provar para quem presenciar essa fase da medicina. Mas, sem dúvida alguma, a cesárea é uma possibilidade de maior morbidade para os pacientes. E esse divertículo que se forma após a cesárea, ele acaba sendo um reservatório, tipo uma bolsa, né? Que ali pode acumular sangue menstrual. E aí, na pós-menstruação, essa paciente vai liberando lentamente o conteúdo que essa bolsa contém. E aí fica aquele sangramento, tipo pequenas quantidades após a menstruação. Essa é uma queixa muito prevalente. Nós já vimos, claro que depois investigando, no começo achava, não, isso é alteração hormonal, pós-cesárea e tal. E começamos a ver que não era bem isso, né? Era ainda uma incompreensão do que estava acontecendo. Mas esse reservatório tipo bolsa vai eliminando gradativamente esse sangue coletado nessa bolsa. Há um alargamento dessa região e isso acaba também levando a uma congestão de vasos, né, de maneira local nesse divertículo, com infiltração linfocitária, dilatação vascular, alguns pequenos trombos, né? Nós estamos olhando com calma esses divertículos e eles realmente têm essa possibilidade de ter ali uma congestão local. E isso leva a problemas, que eu já vou falar logo, logo. Bom, será que esse divertículo se forma em razão do local onde é feita a cesárea, do momento do trabalho de parto em que a cesárea é realizada? O que dá para se observar na literatura, que nós sabemos, é que nas cesáreas eletivas, geralmente o divertículo se forma no terço superior do canal cervical, na transição do canal para o corpo uterino. Já quando a cesárea é feita em trabalho de parto, esse divertículo se forma de uma maneira mais baixa, ou no terço médio, ou até no terço inferior, depende muito enfim, da dilatação,
do trabalho de parto, como é que essa paciente está. Mas, sem dúvida alguma, eles levam tanto a cesárea eletiva quanto a cesárea em trabalho de parto à formação desse divertículo. Isso é muito interessante, né? Mas e a prevalência é alta ou não é? O Eduardo acabou de falar que ele tem visto com muita frequência a presença desse divertículo em exame de imagem. É muito frequente, né? Beira a mais de 50%. Trabalha na literatura mostrando 50%, 60%, alguns autores mais radicais, 70%. Então, ele está presente. Claro que nem todos são sintomáticos, mas ele está muito presente. Quando há uma cesárea já prévia àquela que está sendo realizada, o índice é maior, né? Provavelmente pela agressão local, né? É o que se imagina, pela isquemia, pela fibrose que se forma, esse divertículo tem uma presença, uma prevalência maior ainda, beirando mais de 80%. Não é que 80% terão sangramento anormal, infertilidade, não, mas ele existe, né? E aí algumas são sintomáticas e outras não são tão sintomáticas assim. Há pessoas que digam, não, tem que fazer sutura com ponto separado. Aí o outro, não, é melhor para evitar sangramento que seja ponto contínuo. Ainda não há na literatura médica uma comprovação de que um tipo de sutura leva a maior ou menor prevalência na fisiopatologia desse divertículo. Será que é o tipo de fio? Olha, nós usávamos isso há um bom tempo atrás, o Catigull cromado, né? Hoje, claro, temos assim, fios sintéticos aí, os mais diversos, né? O Vicryl e assim por diante, mas também até hoje não há comprovação que a presença do divertículo se deva ao tipo de fio utilizado para a sutura do miométrio após o nascimento. Será que é uma discrepância de espessura nas margens superior e inferior na cesárea? Quem faz cesárea, vocês todos fazem, né? Às vezes você tem uma espessura maior na margem superior e mais fina na parte inferior. Será que isso é razão, né, para a presença do divertículo? Também não há. São todas conjecturas que nós vemos na literatura, mas não há nenhuma comprovação. Ou será que há uma diferença da contratilidade uterina de cada lado do útero? Também são todas conjecturas, nós ainda não temos a verdade de qual é a fisiopatologia na formação desse divertículo. Se não temos, resta fazermos bem o diagnóstico, fazermos bem a indicação do tratamento, porque por enquanto nós não sabemos exatamente por que ele ocorre, e isso não tem levado a mudanças da técnica da cesárea para que tenhamos menos divertículos pós-cesárea. Bom, e qual é o quadro clínico então, já que nós não sabemos exatamente qual é a fisiopatologia? Comum, e nós passamos a ver isso depois que começamos a prestar atenção, é o sangramento pós-menstrual. Como eu falei, aquele sangue menstrual que na sua maior parte é eliminado pelo canal cervical, uma parte fica coletado nesse divertículo. E ele vai ser eliminado gradativamente na pós-menstruação, se é que podemos dizer que é pós, porque ela continua com sangramento. Então, é comum ela falar, doutor, a minha menstruação vem, dura 4, 5, 6 dias, o fluxo realmente quase que interrompe, mas fica um pinga-pinga, né? Todo dia eu vou lá e tem uma pequena quantidade de sangue na minha calcinha, num protetor, enfim, as mais diversas possibilidades. Bom, isso é uma queixa comum. Também já vimos pacientes que se queixam de infertilidade pós um parto cesárea há alguns anos atrás, né? E essa infertilidade tem várias explicações. Será que o divertículo piora o transporte espermático pelo processo vascular, pela congestão, processo, entre aspas, inflamatório que acontece nessa região? Será que o muco piora muito, né, em termos da sua qualidade, não transporta o gameta masculino de forma adequada? Também é uma possibilidade, mas já tem vários trabalhos descrevendo a infertilidade como um dos sintomas
do divertículo pós-cesárea. E algo mais grave, né, que nós já vimos também, é a implantação embrionária no divertículo, né? Então, acaba o embrião se fixando nessa região, e é uma região que não está, digamos, preparada para o desenvolvimento de uma gravidez. E isso é grave, levando até alguns casos, né, relatos de literatura, nós nunca vimos, de ruptura uterina por implantação embrionária no divertículo pós-cesárea. Então, vocês vejam que não é algo tão simples. Bom, então sabemos dessas possibilidades, sabemos dos sintomas e como é que nós podemos fazer o diagnóstico. Bom, em primeiro lugar, claro, é clínico, como sempre na medicina, o diagnóstico é clínico pela queixa da paciente, né? O sangramento pós-menstrual, que é uma queixa comum, como já falei para vocês, e a possibilidade de haver a infertilidade depois de uma cesárea com divertículo. E, claro, o diagnóstico é por exame de imagem, não tem outra possibilidade. E aí, como o Eduardo falou, que tem visto muito nos exames de imagem, podemos usar a ultrassonografia, a histerossonografia, a histerossalpingografia, a ressonância magnética e até também a esteroscopia, o método endoscópio. Então, as várias modalidades dos exames de imagem são capazes de fazer o diagnóstico. A esteroscopia faz muito facilmente esse diagnóstico. Primeiro que você entra com o esteroscópio, você lava, né? Porque a distensão hoje em dia deve ser feita com líquido e não com gás. Você lava, 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 e aí aparece na parede anterior do canal cervical, geralmente no terço mais próximo da cavidade uterina, aquela imagem característica. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens do divertículo pós-cesárea. Então, esses exames de imagem todos são capazes desse diagnóstico. Aqui uma imagem ultrassonográfica mostrando nitidamente, né, um divertículo na parede anterior do canal cervical, e isso é patognomia. Às vezes a paciente não é sintomática, né? Você faz o diagnóstico, ela não tem sintoma nenhum, não quer engravidar, não tem sangramento, então é um achado de imagem, né? Mas é um tipo de exame que faz com brilhantismo. Vocês veem aqui outra imagem, né, desse divertículo pós-cesárea. E como eu falei, nem sempre ele é sintomático, né? Aqui também, aqui já um divertículo bem acentuado, né, irregular, inclusive, tem vários tamanhos, várias possibilidades de imagem, né? A ressonância magnética com contraste também é capaz de fazer esse diagnóstico, claro que nem sempre é necessária, porque é um exame de mais alto custo, então não é necessário que você faça de rotina a ressonância magnética, mas ela pode, sem dúvida, fazer também esse diagnóstico aqui com contraste, né? Nitidamente uma bolsa na parede anterior do canal cervical, bem próximo da cavidade uterina, né? Aqui uma histerosalpinga, eu acho um exame desnecessário, não precisa se fazer uma histerossalpingografia. A histerossalpingografia, ela tem como grande indicação avaliar a permeabilidade tubária, né? Nenhum outro exame avalia tão bem quanto a histerossalpingografia. Mas para avaliar um divertículo, ela não é necessária. Mas se a paciente tem infertilidade, você pesquisa a permeabilidade tubária e aí pode, durante a histerossalpinga, identificar um divertículo. Pode ser causa da infertilidade ou não, aí cada caso tem que ser analisado, né? E aqui vejam, né, uma esteroscopia. Aqui nessa imagem, vocês veem aqui uma grande cavidade na porção anterior, e aqui num filme de esteroscopia também, né? Veja aqui na parte superior, bem próximo, olha enorme divertículo que se forma nessa porção anterior. Normalmente o canal cervical é tubular, né? Não tem essa dilatação aqui que vocês estão vendo. E ali no fundo a cavidade uterina. E aqui essa grande imagem mostrando um grande divertículo de parede anterior. Então, veja. Então, o canal é assim, ele é tubular. Não tem aquela dilatação que vocês viram lá profundamente no terço superior do canal cervical, né? Aqui outra imagem, olha, veja nessa aqui imagem parada, o grande divertículo com processo de congestão.
E aqui uma outra esteroscopia mostrando também um grande divertículo aqui, olha, vejam só a grande imagem que se forma, que se tem aqui, né, na parede anterior do canal cervical. Isso é patognomônico, né, de um divertículo pós-cesárea. Você roda a ótica para que ela mostre, porque a ótica na esteroscopia ela é angular, geralmente uma ótica de 30 graus, e você observa a parede anterior com este enorme divertículo que vocês estão vendo aqui no terço superior do canal cervical. Nessa imagem parada, aqui no fundo é o final do canal cervical e a cavidade, e aqui você tem esse grande divertículo com processo congesto, né? É muito fácil o diagnóstico pela esteroscopia, não tem nenhum problema. Outra imagem, aqui também na parede anterior, outra imagem de um divertículo, e aqui também, ó, vejam isso. Normalmente ele viria aqui, né? Isso aqui é o canal cervical. E olha essa dilatação em parede anterior. São estereoscopias lá do hospital, e que depois de algum tempo nós passamos a ter uma vasta experiência, porque o nosso hospital, assim como vários outros, né? A prevalência de cesárea é muito elevada, né? Então, nós temos um grande índice de cesárea, levando concomitantemente a uma formação grande de divertículo. Repito, nem todo sintomático, mas como é um achado de imagem, nós documentamos, né? Sei lá, no futuro essa paciente venha ter sintomas ou queira engravidar, então isso está tudo documentado. Então veja, olha, esse grande divertículo, é muito interessante, e realmente só depois que eu vi aquela chilena no Congresso americano é que realmente eu fiquei convencido dessa possibilidade. Aqui, num caso que foi feita uma esterectomia, não sei exatamente o motivo, e está claro, mostrando uma grande dilatação na parede anterior do canal cervical também, mas aí já é pós-mortem, né? Como aqui também, veja, aqui a imagem está bonita, né? Esse grande divertículo, você vê que a espessura do canal cervical aqui no divertículo é muito pequena, né? E aqui você veja, é muito próximo da cavidade uterina, né? Que é uma cavidade virtual. Aqui todo o canal cervical e aqui no terço superior do canal cervical, essa imagem do divertículo pós-cesáreo, né? Então, os exames de imagem, eles conseguem realmente diagnosticar com muita facilidade esse divertículo. Bom, como eu falei, existe uma complicação que é grave, né? Que é a gravidez no divertículo de cicatriz de cesárea. Já falei dos sintomas do sangramento pós-menstrual, mas uma gravidez ali, vocês viram a espessura como é muito pequena, né? E o risco de romper é razoavelmente grande. Aí a imagem vai mostrar, a imagem, digamos, ultrassonográfica, que você tem uma cavidade uterina vazia, né? Não tem embrião, né? E um canal cervical vazio. E o saco gestacional está na parede anterior do divertículo, né? E aí não tem tecido miometrial normal, né, entre a bexiga e o saco gestacional. É fácil imaginar aquela imagem que eu mostrei no slide anterior e que não tem possibilidade de uma gravidez se desenvolver normalmente nessa região. E veja, às vezes, essa é uma imagem mais difícil de ser conseguida, né? Você tem o corpo uterino, né? A cavidade, o canal cervical e aqui muito próximo da bexiga, você tem um saco gestacional, que se ele evolui, ele vai levar a uma ruptura nessa região, levando a um quadro grave com necessidade de intervenção cirúrgica, né? Nós não tivemos ainda uma gravidez em divertículo, mas na literatura vocês têm descrição importante, né, do que fazer uma situação dessas que é realmente aflitiva. Outra possibilidade que o divertículo leva é uma falha da fertilização in vitro, porque por causar naquela região um processo, eu digo inflamatório entre aspas, porque é um processo de congestão vascular, como eu já disse a vocês, aquele sangue acumulado com o passar do tempo leva ali uma congestão, você pode ter uma falha na fertilização in vitro, né? E aí, claro, se você fez a esteroscopia,
fez a ultrassonografia, viu que tem um divertículo, realmente tentar a FIV antes de fazer um diagnóstico preciso e um tratamento é arriscado, porque é um investimento muito grande, material, investimento psicológico, né? E vai levar à falha na FIV. Então, às vezes você tem na ultrassonografia um diagnóstico, tem um divertículo, mas resolve, tá? Vamos fazer a FIV desse mesmo jeito, não faz esteroscopia, não faz o diagnóstico correto, e aí você leva a falha na fertilização in vitro, levando a alto custo, tanto emocional quanto material, né? E poderia ter sido resolvido de outra forma. Mas é algo importante também a ser pensado. Então, na minha opinião, claro que a ultrassonografia é um exame fantástico, não tenho a menor dúvida, né? Mas eu creio que é super importante a realização da esteroscopia para fechar esse diagnóstico. Primeiro que você fecha o diagnóstico, né, de certeza, e segundo que você avalia o grau de processo inflamatório nessa região. Hoje em dia a esteroscopia é um exame simples, né? Você faz em ambulatório, em mãos adestradas, é um exame de 3 minutos, raramente passa desse tempo, e você faz um diagnóstico de uma maneira fácil, como eu mostrei para vocês naquelas imagens esteroscópicas, né? E aí, claro, a minha opinião, a resposta a esse enigma é sim, tem que fazer a esteroscopia para complementação desse diagnóstico. A ultrassonografia somente é importante, claro, mas ela prescinde, ela precisa que você complete com a esteroscopia. Bom, vimos como é que nós fazemos o diagnóstico clínico, o diagnóstico por exames de imagem, e agora como é que nós vamos tratar, né? Tudo bem, brilhantemente fizemos o diagnóstico, e aí, doutor, o que fazer? Bom, se você tem infertilidade, não tem nenhuma outra causa aparente, a resposta é: faça a correção cirúrgica do divertículo de cesárea. Ah, mas ela não tem desejo de engravidar. Perfeito, né? Então ela pode usar anticoncepcional para que não menstrue, pode usar progestagênio, pode usar um dispositivo intrauterino com progestagênio para não menstruar e não ter aquele pinga-pinga pós-menstrual, né? Aí, perfeito, aí nós não operamos, né? Se ela tem só a queixa clínica e não tem desejo nenhum de uma gravidez, perfeito, né? Bom, e se ela não tem resposta ao tratamento clínico, né, aí sim nós podemos indicar a cirurgia. Então, resumindo, tem fertilidade, não tem nenhuma outra causa aparente, tem clínica, opera. Não respondeu clinicamente, apesar de não ter desejo de gravidez, opera também, porque a cirurgia também não é uma cirurgia complexa, né? E aí, como é que nós operamos? Bom, na realidade, o ideal seria que nós ressecássemos esse divertículo. Isso na esteroscopia é impossível. Nós não conseguimos, pela esteroscopia, ressecar esse trecho aqui do divertículo e suturar o que resta, é como se fosse corrigir um saco herniário, digamos assim. A esteroscopia não consegue. E aí, então vejam aqui, como é que nós poderíamos fazer? Então, o que a esteroscopia faz é tentar com que o sangue não acumule no divertículo. Então, nós vamos ressecar toda a parede anterior, assim, por exemplo, como eu estou fazendo com a minha flechinha, acho que você deve estar vendo, para que não haja esse sobressalto, né? Então, a esteroscopia, ela não corrige o divertículo em si, porque não tem como, tecnicamente é impossível. Mas, se você fizer a correção não, a cirurgia por esteroscopia, você vai tirar esse sobressalto aqui, né? Vai melhorar, ela vai ter menos queixa de sangramento pós-menstrual, podemos até falar que ela na infertilidade, porém, não resolvemos a questão do divertimento, nós apenas tiramos aquele sobressalto para que o sangue possa fluir adequadamente após a menstruação. Bom, o ideal é isso que vocês estão vendo aí na tela, né? Que eu pudesse fazer um corte acima do divertículo, um corte abaixo do divertículo e unir essas paredes. Aí, realmente,
eu tiro o divertículo. Vocês vão dizer, bom, mas se eu estou operando essa região, será que não se forma de novo o divertículo? Interessante, não. O divertículo se formou pós-cesárea. Quando você opera sem que a paciente, sem que seja uma cesárea, ele não se forma de novo. Isso é algo interessante para que nós possamos pensar, né? Mas, enfim, não se forma. Isso aqui é o cirurgia ideal. E como é que nós podemos fazer esse tipo de... E aí, sutura, né? E aí, pronto, sumiu o divertículo. Esse é o procedimento, digamos, ideal para que nós possamos corrigir esse divertículo, né? E aí, depois de um certo período, né, pós-operatório, liberar essa paciente para uma futura gravidez e ela, sem dúvida alguma, não terá mais a queixa de sangramento pós-menstrual, sem dúvida alguma. Só que a estereoscopia não consegue fazer isso. E aí, como é que nós fazemos? Bom, então, como eu falei, podemos fazer a estereoscopia cirúrgica, podemos fazer o procedimento por videolaparoscopia, seja tradicional, seja robótica, e geralmente ela é feita associada à estereoscopia, porque a estereoscopia também ilumina o canal cervical, e aí eu consigo, pela laparoscopia, ver o canal cervical, né, ver a iluminação por transparência, e aí eu consigo operar de uma forma mais adequada. Também podemos fazer a cirurgia por via laparotômica, né? Que, digamos, a técnica é a mesma da via laparoscópica, então também podemos fazer via vaginal. Que foi uma cirurgia que, quando surgiu, um italiano que propugnou esse tipo de via, eu achei fantástico, né? Mas os trabalhos têm mostrado que os resultados são um pouco melhor com laparoscopia ou até laparotomia. Não sei exatamente por quê, mas essa via vaginal realmente me interessou, porque vocês vão mostrar um pequeno filme sobre isso, né? Bom, eu já falei, já critiquei, embora eu seja um esteroscopista de formação, que a esteroscopia, enfim, ela permanece aquela parede uterina fina. E claro, se eu não tiver muita experiência com a esteroscopia, eu posso até ter uma lesão vesical, né? Ou perfuração uterina. E com corrente elétrica sempre é uma complicação de um risco maior. Então, eu acho que a esteroscopia cirúrgica deve ser realizada para pequenos defeitos só, porque aí você resseca, você vai ressecar a parede anterior, né? Não vai ressecar só aquele trecho ali dos vertigem, vai ressecar toda a parede. Então, só para pequenos defeitos, né? Porque senão você vai levar até a complicações maiores. Então, cada caso tem que ser analisado com muito critério e saber qual é a indicação. Então, a esteroscopia tem essa questão. Então, vejo aqui, né? A esteroscopia, eu vou tirar todo esse trecho aqui. Então, vai ficar um pouco menos, né? Mas a parede continua fina. Eu não corrigi a espessura da parede biometrial. Mas, em pequenos defeitos, pode ser realizado e tem bons resultados, né? Então você resseca, né? Você vai ressecar isso aqui e ela fica mais ou menos assim, né? Você até alonga um pouco, né? Mas eu confesso que eu realmente tenho minhas restrições a esse tipo de técnica, né? É feito com uma alça, que pode ser com corrente monopolar, corrente bipolar, onde eu vou ressecar, eu acho que eu tenho um filme aqui mostrando, eu vou ressecar toda essa parede aqui, tentando não haver esse salto, né? Esse obstáculo à passagem do sangue menstrual, né? Então, veja, é um ressectoscópio em atividade que eu estou ressecando, né? Tentando deixar um canal cervical mais adequado a esta paciente para que o sangue não se acumule nessa bolsa. Mas eu realmente sou um pouco cético, porque você vai acabar deixando essa parede um pouco mais fina. Realmente você não deixa mais aquele sobressalto para acumular o sangue, né? Então, mas você está ressecando mais ainda numa região que já tem um divertículo, né? Então ela tem essa restrição. A não ser que amanhã algum colega aí consiga idealizar um procedimento de esteroscópio melhor do que o que nós temos atualmente, mas esse é o procedimento, né? Você vai ressecando até que você tenha, certo modo, né, um conduto, né, um pouco mais largo nessa região, e aí você vai ressecando.
mas tem essas restrições. Aí nós já estamos na cavidade. Aqui já é cavidade, tá? E aqui é o canal cervical. Você veja que é bem próximo, né? Bom, e aqui, claro, é uma cirurgia que tem complicações, né? Desde a perfuração uterina, lesão vesical ou não, e alguns autores descrevem a possibilidade de você ter uma insuficiência istmo-cervical e, eventualmente, uma ruptura uterina numa gravidez subsequente. Então, deve ser feito por mãos experientes, divertículos grandes, eles não devem ser ressecados por via histeroscópica, e pequenos defeitos, eu acho que o resultado é bom. Por isso que tem que ser analisado caso a caso. A via vaginal é como se você estivesse fazendo uma esterectomia vaginal. Então, você rebate, não estou mostrando todos os tempos, claro, você rebate superiormente a bexiga, expõe todo o canal cervical, né? E aí você pode fazer associado também com a esteroscopia para iluminar essa região, e aí você vai ressecando, né, com pinça e tesoura, o divertículo, e aí você sutura as paredes que sobraram, entendeu? Então, sutura esta parede nesta de baixo. Eu, quando vi a primeira vez que eu presenciei uma cirurgia dessa, eu fiquei animado, né? Porque é um pós-operatório tranquilo, né? Porque você não abre abdômen, não mexe em peritônio, né? Mas, enfim, os resultados são bons, não são ruins, não, né? Mas também tem que ser feito por colegas que têm experiência com essa via, né? Porque você tem que rebater bastante a bexiga superiormente, né? Para expor esse divertículo, né? Então, essa é a via vaginal. Bom, e a via laparoscópica? Não é uma dissecção tão fácil, né? Mesmo laparoscopistas experientes, porque ali já se formou, tem a cicatriz da cesárea, tem esse processo inflamatório, a dissecção nem sempre é muito fácil, né? E você pode até ter uma lesão vesical. E outro dado importante é que é uma anestesia geral, né? Não é que nem a via vaginal, que é uma cirurgia de bloqueio, né? Então você tem essa desvantagem também. E aí você tem esse processo inflamatório, você tem cicatriz de cesárea, né? Então, se for optar pela via laparoscópica, é melhor, como aqui nesse caso, associar com a esteroscopia, né? Onde você vai avaliar. Veja a congestão que esse divertículo tem. Olha só, os neovasos, né, que se formam, é realmente um processo complicado. Então, você associa com a laparoscopia. Primeiro, porque é importante você estar visualizando a cavidade internamente. Segundo, porque a esteroscopia tem uma fonte de luz, então você ilumina. E essa iluminação serve de guia para quem está fazendo. Vejam aqui, né? Essa aqui é a imagem da ressonância. A esteroscopia está iluminando, então você sabe exatamente onde você está, né? Então, aqui é o divertículo, né? E aí você tem que ressecar, né? Tem que afastar inferiormente a bexiga. Na via vaginal, se afasta superiormente, na via laparoscópica, inferiormente, né? E aí você resseca essa região e depois sutura, né? Então, aparentemente é simples, mas não é, porque ela já tem o processo da cesárea aqui, olha, já estamos em cavidade uterina, aqui, ó, tá? E aí você resseca e vai suturando, né? Não é tão simples, né? Já fizemos, mas realmente, bom, claro que a parede fica muito melhor do que na esteroscopia, ela fica muito menos fina, digamos assim, né? Mas tem que ser feita por mãos experientes, né? E todos os casos tem que ser muito bem. Ali é uma sonda de Foley, né, para servir como guia também, né? E aí você sutura, né? Como qualquer sutura laparoscópica, né? E os resultados são bons, viu? Realmente, embora possa parecer aí complicado, essa dissecção, a sutura, mas os resultados são bons, né? E você realmente retira o defeito, né? E aí, claro, você disseca, né? E aí a imagem final, né? Suturada, recobre de novo com o peritônio parietal
e o resultado é bom. E aqui a imagem, né? Vocês viram que eu falei que a esteroscopia é uma guia importante para que você possa, também pela laparotomia, né? Esse mesmo procedimento, essa mesma técnica pode ser feito pela via laparotômica, pode, né? Claro que você tem a desvantagem de ser laparotomia. A desvantagem qual? É o pós-operatório, o tempo de internação hospitalar, né? As desvantagens gerais do que tem a laparotomia. Mas a técnica é exatamente a mesma e pode ser associada também com a esteroscopia. Bom, a literatura hoje em dia é vasta, né? E foi feita uma, enfim, meta-análise, de que realmente a via laparoscópica com a esteroscopia é a que tem melhores resultados em todos os sentidos, né? Então, é interessante. Porém, todo autor termina dizendo que é preciso mais estudos amplos para que você tenha uma verdadeira análise desse tipo, né? Tem surgido na literatura, por exemplo, esse autor aqui publicou ainda recentemente, uma esteroscopia guiada por robô, né? Ressecando essa estimocele, e, enfim, também é possibilidade de usar a robótica também na cirurgia, né? Eu confesso que eu não tenho experiência, isso é só dado de literatura. Esse é um trabalho também que foi publicado agora em dezembro de 2024, em que ele fez um reparo de estimocele após ter embolizado uma malformação arteriovenosa uterina, né? E aí, claro, o sangramento foi muito menor, foi pós-embolização. Então, tem surgido na literatura alguns trabalhos interessantes sobre como lidar com isso. E afinal, senhor, o que que nós devemos fazer com todas essas informações? Fazer menos cesáreas? Eu não acredito. Eu acho que nós vamos fazer cada vez mais. E aí? Mais diagnóstico? Nós estamos fazendo bastante diagnóstico, não é nada complicado fazer um diagnóstico. E nós vamos ter que tratar. Infelizmente, hoje é essa a perspectiva. Pode ser que o Eduardo, daqui a um ano, convide um outro colega e já tenha surgido uma outra possibilidade de tratamento, uma tela que você coloca por esteroscopia, sei lá, né? Mas por enquanto nós não temos essa possibilidade, né? Já se aventa, bom, vamos colocar uma tela por esteroscopia, será que não daria? Mas por enquanto nós não temos essa possibilidade. Então, nós vamos ter que lidar fazendo bom diagnóstico clínico, bom diagnóstico por imagem e, quando necessitar, fazemos o tratamento adequado. Infelizmente, é isso que eu tenho a falar para vocês como conclusão, né? Não temos ainda uma técnica, digamos, ideal para a correção desse fenômeno, que é do mundo contemporâneo, né? Porque a cesárea está se difundindo mundialmente, né? Países que têm muita cesárea, como o Chile, que eu citei, o Brasil também é um país que tem uma prevalência de cesárea muito grande, está tendo bastante prevalência de divertículo pós-cesárea. Bom, eu fico à disposição, Eduardo, para vocês. Fiquem à vontade, que o que eu puder responder, respondo sobre esse fenômeno aí do divertículo pós-cesárea. Reginaldo, antes de passar a coordenação para a Mariana, eu gostaria de fazer duas perguntas e acrescentar uma coisa que é interessante que vale pensar também. Um grande estudioso desse tema é um argentino, um professor da Universidade de Buenos Aires, da UBA, chama José Palácio Jaraquemada. E ele levanta uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que o problema está no local onde a gente faz a cesárea. E, sobretudo, aqui no Brasil, a gente faz uma cesárea muito baixa, não só em relação à histerectomia, à abertura da pele, mas no útero. Muitas vezes a gente abre o peritônio e disseca e faz um corte retrovesical. Ele diz que a gente, nesse local, é um local com pouca vascularização e esse útero estando distendido. Mas uma coisa interessante que eu queria colocar aqui, que a gente faz uma cesárea baixa e nessa região, uma região avascular, dificulta a cicatrização.
Enfim, então o Jabá Queimada, o José Palacios, ele disse que a gente deveria fazer uma esterotomia um pouquinho mais alta, para evitar isso. Olha, Eduardo, eu já ouvi afirmações do local, que a cesárea muito baixa Isso. poderia levar a esse tipo de divertículo. Mas já vi autores falando o contrário também, entendeu? Então é difícil, né? Porque autores que falam que às vezes se você fizer mais alta, você vai ter uma discrepância de espessura do miométrio, mais espesso e menos espesso. Tem de tudo, mas eu acho interessante ouvir a opinião dele, né? Não sei exatamente como é que ele chegou a essa conclusão. Ele deve ter feito, sei lá, 50 cesáreas baixas e 50 cesáreas mais altas, não sei. E aí observando a longo prazo, né? Sei lá, 10 anos, né? É difícil comprovar, né? Ele, Porque ele fala em relação à vascularização. Ele acha que a vascularização atrapalha a cicatrização. É interessante que quando você faz a cirurgia, você corta no mesmo local e você não tem recidiva. Mas esse útero ele não está distendido, né? Ele está. Então tem essa. Mas é uma coisa para pensar. A gente não, realmente. Eu me lembro que eu queria fazer sempre uma cesárea baixinha, uma esterotomia baixa. ah, E às vezes essa nossa estereotomia corria mais, mas é algo para se pensar. Eu queria te ah, colocar duas perguntas antes de abrir para os outros. tá bom. Qual é o melhor termo? Istimocele uterina, nicho uterino ou divertículo uterino? E a segunda é, após a cirurgia, eu devo repetir a esteroscopia e se sim, com quanto tempo? Tá. Eu acho que, como tudo, a literatura inglesa vai prevalecer, vai ficar estimocele, entendeu? Uhum. Porque um divertículo da região ístmica, se bem que fora da gravidez não existe a região ístmica, mas enfim, os ingleses usam o termo istimocele. Não sei qual é o melhor, né? Nós aqui no Brasil usamos divertículo pós-cesárea, né? Mas enfim, fica essa dúvida. Mas a literatura mundial está tendendo a usar istimocele, tá? Esse é o termo. A segunda pergunta, Eduardo, você falou? Paciente sintomática, eu vou operar. Após a cirurgia, paciente Não. sintomática ou paciente com infertilidade sem causa aparente, que eu só tenho istimocele, que eu optei em operar. Eu Não, mas repito, eu se repito a ela é, sinto- esteroscopia. se ela é sintomática e não quer engravidar, eu não vou operar, não. Eu vou tentar um tratamento clínico. Eu posso colocar um dispositivo de levonorgestrel, induzindo a amenorreia e está tratado. Por que eu vou operar? Eu não tenho. Eu tenho que operar quando o tratamento clínico não resolve ou quando ela quer engravidar. Sim. Entendeu? Então, Então, aí, sim, eu operando, na indicação correta de operar. Sintomáticas que não respondeu ao tratamento clínico ou aquelas com infertilidade que eu só encontro essa causa. exatamente. Opero. Repito a esteroscopia, se sim, com quanto tempo? 60 dias você já pode repetir a esteroscopia tranquilamente. 2 meses após, é um procedimento ambulatorial, né, Eduardo? Você faz rapidamente, espera 2 meses para esperar o processo cicatrizar, e você já pode fazer a esteroscopia tranquilo. Pode distender depois de 2 meses, sem nenhum problema. E se tiver tudo bem, liberá-la para engravidar. As Perfeito. imagens, aparece que a imagem é grande, mas não é, é pequeno, entendeu? A laparoscopia e a esteroscopia também aumenta a imagem, entendeu? Até para facilitar a nossa cirurgia. Então, dá para você fazer depois de 2 meses tranquilamente, sem problema nenhum, tá Eu bom? queria abrir para as pessoas a pergunta e deixar aí Mariana na coordenação. Tudo bem. Vamos lá, Mariana, o que que eu posso ajudar? Aqui o pessoal ainda não colocou nenhuma pergunta, mas eu tenho queria pedir a opinião do senhor também. Tá. Existe uma divergência também em muitas escolas, quando a gente deve realmente descrever, porque é um achado muito comum no ultrassom hoje, né? Muito fácil de visualizar. E algumas escolas dizem que deve se descrever em todas, independente da paciente ser sintomática ou do desejo de engravidar, e outros dizem, não, naqueles casos que a estimocele é pequena, que ela não tem desejo de engravidar e não tem sintomas, você não precisa descrever. Você é a favor de descrever em todas, independente do desejo de engravidar ou de sintomas, ou direcionar para aquelas que realmente vêm com queixa clínica ou o desejo de engravidar.
Olha, Mariana, exame de imagem é para relatar o que você está vendo, é uma imagem, você tem que relatar. Ah, o, o imagenologista, o médico que faz a imagem, ele não pode, encontrei um nódulo pulmonar, mas como ele era muito pequenininho, eu não descrevi. Está errado. Amanhã esse pequenininho pode ser maior, pode ter complicado. Tem que descrever. Cabe ao ginecologista interpretar. O exame de imagem descreve e o ginecologista interpreta. Se é um divertículo pequeno, ele não tem consideração, tudo bem. Mas não é o médico de imagem que vai fazer isso. Ele tem que descrever o que ele está vendo. Eu, na estereoscopia, eu descrevo tudo que eu estou vendo, entendeu? Não vou omitir, porque eu acho que aquilo não tem tanta importância. Não. Quem vai interpretar é o ginecologista. Tem que descrever. E É a outra minha, é a pergunta. minha opinião. Sempre tem essas discussões, sempre quando fala em estimocele, mas eu também concordo com o senhor que deve se descrever, porque é uma descrição, tudo que é achado deve ser descrito. E outra pergunta, né? Eu vi que o senhor colocou que a indicação cirúrgica, e em caso de, vamos direcionar aqui um pouco para o obstetrista, daquela paciente que deseja engravidar, mas que tem infertilidade e não tem causa, a indicação é cirúrgica. Mas naquelas pacientes que não têm história de infertilidade, mas que você avalia uma estimocele que tem, por exemplo, um miométrio residual muito pequeno, por exemplo, menor que 3 milímetros, que hoje eles botam o parâmetro, você acha que vale a pena fazer a cirurgia sabendo de tudo que cada cirurgia eu vi que tem as suas complicações, né? E tem também as suas indicações. Mas assim, você acha que vale mais a pena mesmo que ela não tenha fertilidade, mas tem uma estimocele, a gente sabe que tem um risco maior de ruptura, tem um risco de uma gestação ectópica. Vale a pena essa paciente, qual o parâmetro de corte para indicar uma cirurgia para correção ou esperar ela engravidar e ver no que vai dar, que a maioria pode ser implantado, né, no local correto, não ser na cicatriz. Olha, Mariana, é uma excelente pergunta, porque gera dúvidas na conduta. Claro, né? Eu acho que se a paciente é assintomática, né, você não deve submetê-la a um procedimento cirúrgico. De jeito, deixa, libera para engravidar. Quantas pacientes que tiveram uma cesárea prévia, tiveram duas, nós nem nos preocupamos e mandamos engravidar se ela quiser, entendeu? Então, se ela é assintomática, eu não indico cirurgia. Claro que eu discuto com a própria paciente essa possibilidade, ela tem um pequeno divertículo, é uma decisão conjunta. Mas eu não tomo a decisão de dizer para ela assim, não, você tem que operar porque tem um divertículo. Nós vamos operar muita gente, viu, Maria, se fizermos isso, porque nós achamos muito mais imagem do que clínica, entendeu? Então, eu não operaria. Mas respeito quem acha o contrário, né? Que acha que tem que Independente operar, que da está fazendo. espessura miometrial, né? Independente da espessura miometrial residual, né? Claro que é uma gravidez que eu vou acompanhar muito mais de perto, né? Vou ter que fazer uma ultrassonografia muito precoce, para fazer eventual diagnóstico de uma gravidez no divertículo, né? Mas se ela não tem clínica, eu acho que nós não devemos operar, na minha opinião. Muitas mulheres engravidam com divertículo, viu, Mariana? E não tem sintoma nenhum, entendeu? Mas é uma excelente pergunta, né? Alguém quer mais perguntar alguma coisa? O pessoal da Genos, do nosso curso, alguma dúvida? A aula é excelente, né? Também o senhor falou tudo, não fica muitas dúvidas, né? É mais as coisas que ficam em cima do muro, que tem sempre escolas diferentes, né? Pensando, né? É um assunto, assim, que é comum a gente encontrar, mas de certa forma a discussão ainda é um pouco nova, porque todo canto, toda vez que a gente vai no congresso, tem uma discussão de estimocele, porque fica exatamente nesses meio termos de indicação cirúrgica, de quando descrever, o que considerar quando é um estimocele grande ou não, né? Em relação ao miométrio residual, né? Realmente, agora é um assunto novo, né? Então, porque as mudanças sociais levaram a esse número de cesáreas muito grande, né? Tem países com índices mais altos até que o nosso. Então, é sempre um assunto de congresso, porque você fica em dúvida do que fazer, como você levantou essa questão agora há pouco, né? Por isso que eu acho importante, né? Nós estamos sempre aparelhados, né?
e compartilharmos a conduta com a própria paciente, entendeu? Explicar que ela vai ter que fazer uma ultrassonografia mais precoce por causa disso, ela tem que estar a par, porque ela vai no Google, entendeu? Ela vai ver lá no Google um monte de opinião também, entendeu? Então não adianta ocultarmos, né? O exame de imagem fala que tem um pequeno divertículo no canal cervical. Ela vai perguntar, doutor, e aí, o que que eu faço? Entendeu? Ela vai no Google, não tem a menor dúvida que ela vai no Google. Então nós temos que realmente estar a par. É isso que eu acho, né? Nós estamos ainda numa fase de muito aprendizado, né? E, embora esteroscopista, eu acho que a esteroscopia deve ser reservada para pequenos defeitos, entendeu? Eu me animei muito com a técnica vaginal, porque a paciente faz de manhã, à tarde está em casa, né? Tranquilo. Mas os resultados têm mostrado que a técnica laparoscópica tem resultados melhores. Bom, tudo bem, eu me rendo aos resultados, né? Mas muita coisa vai evoluir ainda, viu, Mariana? Mas é um assunto interessante. Tudo aquilo que leva a dúvidas é muito interessante, né? Exatamente, né? E discutir todos os anos, porque sempre vai mudando, né? Com Exatamente. certeza. Aula excelente. Doutor Eduardo, quer perguntar mais alguma coisa, comentar? Não, eu acho que Reginaldo abrangeu tudo. Eu acho que agora a gente precisa sentar e formatar no nosso grupo como nós vamos descrever essas lesões. Com certeza. Que termo a gente vai usar? Isquimocele uterina, nicho uterino ou divertículo uterino, e tentar formatar uma maneira de descrever. Eu só temo como descrever, porque isso pode gerar uma falsa ideia de que foi um erro cirúrgico que determinou isso. Mas eu acho que a gente precisa elaborar e acho que a gente precisa descrever e tentar encontrar a melhor forma de descrever. Então, acho que a gente precisa sentar, Mariane, e vamos tentar fazer isso, criar uma forma de descrição e depois dividir com todo mundo. Claro, claro. Exatamente. Até homogeneizar como a gente descreve, né? Porque tem gente que descreve o miômetro residual, outro só descreve, simplesmente diz que é uma decência de cesárea, né? Exato, É exato. A realmente maneira, bem. exatamente, como descrever, para não É, parecer que foi um erro e não é, certo? exato. Ah, Mas e tem que, mas tem, mas tem que descrever, né? Não adianta. eu Agora, acho Paulo, que sim. você conhece bem o Lipe, né, Eduardo? Você Uhum. trabalhou com ele há muitos anos. O Lipe afirma com toda a postura dele que tem que fazer pontos separados, que esse é o problema. Entendeu? É achismo, é palpite, ele não tem nenhuma comprovação, entendeu? Mas, enfim, né? Vida que Uhum. segue. Verdade. Aula maravilhosa, viu? Obrigada demais, doutor Reginaldo. Prazer em conhecê-lo. Espero tê-lo novamente aqui no nosso grupo, né? Para brilhantar, né? Foi maravilhoso. Prazer. Eu tenho pelo Eduardo, Marina, um grande carinho pelo Eduardo, né? Não só pelo excelente profissional que ele é, como a pessoa que ele é também. Ele no servidor, ele trabalhou muitos anos conosco, foi inovador, entendeu? Fez um trabalho maravilhoso. Então, eu gosto muito do Eduardo. Então, se o Eduardo me convidar, eu não tenho a menor dúvida que eu tenho um prazer imenso pela consideração que eu tenho por ter conhecido muitos anos o Eduardo, entendeu? Então, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês. E se houver algum outro motivo para estar presente, estarei com todo prazer de novo, tá bom? Muito Obrigada, obrigado. viu? Obrigada mesmo. Agradecemos demais. Valeu. Um Até abração a mais. todos. Muito obrigado.